Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede no Distrito Federal. É uma alegria estarmos juntos para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor com os nossos irmãos. Queridos, nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, e como dissemos no áudio passado, esse livro ele trata da história do reinado do rei Davi, o segundo rei de Israel. E nós estamos estudando a partir do capítulo de número 11. O capítulo de número 11, ele constitui um divisor de águas nessa história de vida do rei Davi. A partir do capítulo 11, a vida de Davi começa a tomar um outro curso, exatamente pelo que aconteceu neste capítulo. O capítulo 11, ele tem como pano de fundo a guerra contra os amonitas, que se iniciou lá no capítulo 10. Nós vimos no capítulo 10 que Davi ele enviou mensageiros para consolar Hanum, rei dos amonitas, após a morte de seu pai. Porém, os mensageiros de Davi foram compreendidos de forma errada, em seu intento de querer agradar aquele rei. Foram tidos como espiões e foram humilhados ali. Davi, então, enviou seu exército em retaliação ao que aconteceu. Os amonitas, por sua vez, se aliaram ao exército sírio para lutar contra Davi. O exército de Davi, comandado por Joabe, põe em retirada o exército sírio. Então o exército dos amonitas, ao perceberem que os sírios fugiram do campo de batalha, eles correm para dentro de Rabá, a cidade fortificada dos amonitas, e se protegem ali. Joabe então retorna para Jerusalém com seu exército. O capítulo 11 ele começa exatamente um ano depois, descrevendo o momento em que Davi envia Joabe, juntamente com seus oficiais, para destruírem de forma completa os amonitas, concluírem a batalha que haviam começado no capítulo 10. E enquanto Joabe parte para a batalha com seu exército contra os amonitas em Rabá, isso na primavera, Davi fica em seu palácio, curtindo uma vida de ociosidade. E essa vida de ociosidade de Davi lhe custou muito caro, porque ao estar em seu palácio sem nada para fazer, Davi, ele contempla uma mulher linda tomando banho em sua casa. Da sacada de onde ele estava, ali no seu palácio real, ele avista essa mulher se banhando. E ele deseja essa mulher, seu coração é tomado por uma cobiça, por um desejo carnal. Ele manda trazer aquela mulher e se deita com ela. Aquela mulher era Batseba, mulher de Urias, um dos valentes de Davi, um dos servos mais valentes e fiéis que Davi tinha em seu exército. Davi, então, cego pelos seus desejos pecaminosos, se deita com aquela mulher e tem relações sexuais com ela. Vimos que tudo isso nos faz entender que a Bíblia ela não esconde a fraqueza de seus heróis. Pelo contrário, ela as expõe exatamente para que nós possamos ter cuidado com a nossa vida espiritual e aprender com os erros deles, para que não possamos cair nos mesmos erros. O apóstolo Paulo ele registra que aquele que está de pé deve ter cuidado para que não caia. Todos nós estamos sujeitos aos erros e às fraquezas, mas precisamos nos cuidar espiritualmente. Fugir da aparência do mal. Fugir das concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma, como nos adverte o apóstolo Pedro. Passados alguns meses após haver se deitado com a mulher de Urias, chega a notícia ao palácio de Davi. Batseba manda avisá-lo de que está grávida. Batseba tinha certeza de que aquela gravidez não podia ser de Urias, seu marido. Ela estava certa de que o rei seria o pai daquela criança. E ela manda a notícia para o rei, que cai como uma bomba no seu colo. Davi, que achava que tudo não tinha passado de uma aventura e que tinha ficado por isso mesmo, que as coisas já estavam resolvidas, agora se vê acuado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. E a partir de agora começa a saga de Davi, exatamente para ocultar aquilo que tinha feito. E o primeiro plano de Davi para tentar ocultar o seu pecado foi exatamente
trazer Urias de volta do campo de batalha, para que ele pudesse ir para a sua casa e se deitar com a sua mulher, para que depois todos pudessem pensar, inclusive Urias, que aquela gravidez fosse de uma criança do próprio Urias. Veja o que diz o versículo 6 do capítulo 11. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem e como estava se desenvolvendo a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava os teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Observe a estratégia de Davi. Ele manda chamar Urias, ele pergunta sobre a guerra, ele pergunta sobre Joabe, o que está acontecendo no campo de batalha, como se simplesmente ele quisesse saber notícias do campo de batalha. E depois ele manda que Urias vá para a sua casa, descanse, repouse um pouco. Não é? E ainda encaminha um presente para Urias, talvez um banquete para que ele pudesse se deliciar com a sua esposa ali e viver e passar aquele momento lindo ali de prazer conjuntamente com sua esposa Batseba. Parecia ser um plano perfeito, mas só que não. Urias não vai para casa. Veja o que diz o versículo de número 9. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumava dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. A esperança de Davi de que seu soldado valente fosse para sua casa passar um tempo com sua esposa fora frustrada. Davi agora teria que pensar em outro plano para tentar levar Urias para casa. Então Davi manda chamar Urias. Veja o que diz o versículo 10. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? O rei então repreende Urias para que ele volte para casa, para que ele descanse e dá ordem para que ele vá para casa. Porém, a resposta de Urias, o valente soldado de Davi, é extraordinária. Observe o versículo de número 11. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometeria tal deslealdade. Observe que Urias, de uma forma branda, ele censura o rei, porque o rei havia sugerido que um dos seus homens colocasse o prazer pessoal antes do dever, especialmente no momento em que os seus comandantes estavam em um campo de batalha. Ora, se até a arca da aliança do Senhor estava em uma tenda, como então Urias poderia ir para sua casa e desfrutar da sua esposa, enquanto seus amigos estavam também no campo de batalha? Isso sem falar que, de acordo com Levítico, capítulo 15, versículos 16 a 18, os soldados que estavam em batalha, eles não podiam ter relações sexuais com mulheres. Isso a gente vê também lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5. Havia uma abstinência de relação sexual enquanto cumpria os seus deveres militares. De modo que Urias deve ter ficado ainda mais surpreso com a sugestão do rei de que ele fosse para sua casa, de que ele se deitasse com sua esposa, sendo que havia essa proibição na própria lei. Urias achava que ainda estava em serviço. Ao contrário de Davi, que estava em casa enquanto seu exército estava na batalha e ele estava ocioso em casa, sem nada para fazer, despreocupado com a guerra, Urias, mesmo estando em Jerusalém,
ele ainda continuava em serviço. Davi, então, agora se vê forçado a passar para uma terceira fase em seu plano. Já que não conseguira levar Urias para casa, ele convida Urias para se banquetear em seu palácio. E durante o banquete ele embriaga Urias. Ele enche Urias de bebida alcoólica, exatamente para que ele pudesse se sentir cansado e voltasse e fosse para sua casa. Olha o que diz o versículo 12. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu e foi recolher-se na sua cama, onde repousavam os servos do seu senhor. Todavia, não foi para a sua própria casa. Observe, irmãos, que Urias era um soldado de corpo e alma. De corpo e alma. Mesmo bêbado, ele permaneceu fiel à sua missão. Ele continuava em serviço. Ele sabia que não deveria ir para casa, que ele estava em serviço, que ele tinha que voltar urgentemente para o campo de batalha para ajudar os seus companheiros na guerra. Se podemos tirar alguma lição do comportamento de Urias em relação a Davi, é exatamente a lição de que, como soldados do Senhor Jesus, alistados no exército do Senhor, nós estamos constantemente em batalha. Temos que estar o tempo todo atento. Nada pode tirar de nós o foco da guerra e da batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos. Devemos ser fiéis ao nosso general Jesus Cristo e continuar marchando. Ainda que outras coisas queiram nos distrair e nos tirar a atenção para nos fazer desertar deste exército, nós temos que nos manter fiéis ao nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Davi, então, percebendo que não tinha como mandar Urias para sua própria casa, para que ele se deitasse com sua esposa Batseba, ele resolve ter um plano mais audacioso. Davi, então, resolveu matar Urias. Veja a que ponto Davi está chegando para tentar omitir ou esconder o seu pecado com Batseba. Davi fora tomado por uma cegueira espiritual imensa. E agora tudo que ele queria era resolver o seu problema, custe o que custar. Davi, então, escreve uma carta para Joabe, que seria enviada pelo próprio Urias. E nessa carta ele pedia a Joabe que colocasse Urias no fronte de batalha e que o deixasse só, a fim de que ele fosse ferido pelo exército inimigo e morresse ali no campo de batalha. Veja o que está escrito nos versículos 14 e 15. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva: coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se, deixando-o só, a fim de que ele seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de luta. Urias, então, inconscientemente, de forma irônica, leva consigo a carta que ordenaria a sua própria morte. Davi estava irremediavelmente dominado pela necessidade de encobrir o seu pecado, ainda que isso significasse a morte de Urias, um de seus homens mais poderosos ali do seu exército. Observe a fidelidade de Urias. Não havia curiosidade. Não havia curiosidade. Urias, no caminho, não abriu a carta. Ele simplesmente pega a carta e ele leva a carta e ele entrega a carta a Joabe. A carta fechada era a sua sentença de morte, mas ele não abre a carta. Não havia curiosidade. Davi estava cercado por homens fiéis. Davi estava cercado por homens que o amavam, que o honravam como rei e como senhor. Coisa que faltou a Davi naquele momento.
Urias, ele leva a carta e ele apresenta a carta a Joabe. Joabe, então, é surpreendente. Joabe não questiona nada. O rei mandou que Urias fosse colocado no lugar mais quente da batalha e que morresse. Joabe simplesmente abre a carta e vai cumprir a missão que o rei estabeleceu para ele. Ele não questiona, ele não pergunta nada, ele vai dar cumprimento à ordem do rei. Observe que quando o rei mandou chamar Urias, Joabe, da mesma forma, ele simplesmente manda que Urias vá atender ao chamado do rei, sem questionar nada, sem perguntar nada. Homens absolutamente fiéis e obedientes, submissos à ordem do seu rei. Então Joabe, que havia sitiado a cidade de Rabá, ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia que os guerreiros estavam mais audazes, mais violentos no meio da batalha. E quando esses soldados violentos saíram para defender a cidade, mataram Urias. E juntamente com Urias mataram alguns dos soldados de Davi. Joabe sabia que não poderia enviar Urias até as muralhas sozinhos, pois isso levantaria muitas suspeitas. Então o que ele faz? Ele manda também vários soldados, servos do rei, acompanharem Urias. E esses soldados também morreram ali no fronte de batalha, juntamente com Urias. Alguns estudiosos da Bíblia chegam a dizer que é muito provável que estes soldados que tenham morrido junto com Urias fossem um dos melhores soldados de Israel e fizessem parte, inclusive, da guarda pessoal do próprio rei Davi. Observe que o pecado de Davi levou à morte não apenas Urias, mas muitos dos seus soldados no campo de batalha. Tudo isso para que ele pudesse esconder o seu pecado e casar-se com a mulher de Urias. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ao invés de buscar resolver a situação do modo correto, Davi opta por tentar esconder o seu pecado e chega às consequências mais terríveis que alguém pode chegar para que isso pudesse ser feito. Joabe agora deve encaminhar um relatório a Davi para contar-lhe tudo o que aconteceu, como se deu a morte dos soldados na guerra. Observe o que disse Joabe ao mensageiro. Versículo 18 do capítulo 11. Logo depois deste evento, a morte de Urias e dos outros soldados, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha e deu ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, quando tiver contado tudo para ele, e se o rei se enfurecer e indignar, e te perguntar: por que vos aproximastes tanto da cidade para lutar? Não sabias que iriam lançar seus dardos do alto das muralhas? Davi sabia que Joabe era um comandante, um general absolutamente experiente e jamais cometeria um erro primário desses de se aproximar tanto das muralhas dos inimigos a ponto de se tornarem alvos para as flechas, para os dardos que seriam jogados, lançados de cima da muralha. Então Davi, ele poderia ficar indignado com uma atitude dessa de um general do porte de Joabe. Então Joabe já vai esclarecendo as coisas a partir de agora. Olha o versículo 21. Ele ainda supõe que Davi poderia questionar dessa forma: ora, quem matou Abimeleque, filho de Jerubozete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele, do alto do muro, uma pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Essa história de Abimeleque, a qual Joabe faz referência aqui, dizendo que Davi poderia questionar sobre este assunto, ela está descrita lá no livro de Juízes, no capítulo 8, a partir do versículo 29, até o capítulo 9, versículo de número 57, que conta a história do filho de Gideão, do juiz de Jerusalém, do juiz Gideão, que fora morto por esta mulher, que lançou sobre ele uma pedra
de cima de um muro. Olha a perspicácia de Joabe. Ele diz, olha, se o rei trouxer esses argumentos para você, você vai responder ao rei assim: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Talvez ninguém no exército entenderia, talvez ninguém ali no palácio entenderia, mas Davi certamente entenderia as razões do exército ter chegado tão perto daquele muro. Davi entenderia, Davi saberia que era por causa de uma ordem dele que estava sendo cumprida pelo seu general fiel, Joabe. Então o mensageiro partiu, e assim que chegou lá onde estava Davi, em Jerusalém, ele relatou toda a história, tudo conforme Joabe havia instruído para que ele falasse. E no final, o mensageiro ainda comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. A resposta de Davi, irmãos, ao mensageiro, ela é surpreendente. Olha o que Davi fala no versículo de número 25. Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com este infortúnio. A espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina. Encoraja-o deste modo. Observe que agora você está diante de um rei que é indiferente, que age de forma indiferente à morte dos seus próprios soldados. E não foram quaisquer soldados, foram um dos soldados mais valentes que ele tinha em seu exército. Morreu Urias e morreram outros soldados. E ele olha para essa situação e ele diz: a morte vai ocorrer dos dois lados. É uma guerra. Guerra é isso mesmo. Guerra se morre de um lado, se morre de outro. Não se preocupa não. Continua lutando. Continua conquistando essa cidade. Domina essa cidade. Vai lá e anima Joabe com essas palavras. O pecado de Davi fez com que seu coração se fechasse de tal forma que ele tratou com indiferença a morte dos seus homens, a morte dos seus soldados. Tudo que Davi queria era ter a sua situação resolvida com Batseba. E o resto já não interessava mais para ele. Quem iria morrer? Quem iria viver? Isso não faria a menor diferença. Davi pensou que estava enganando a todos, enquanto na verdade ele estava apenas enganando a si mesmo. Davi achou que poderia escapar da culpa, enquanto na realidade só estava alimentando ainda mais a sua culpa. E por fim, não havia como fugir do julgamento de Deus. Ele não tinha como se esconder. Quando olhamos para essa situação, irmãos, e refletimos acerca do nosso caminhar com Deus, temos que ter em mente que o melhor caminho para se livrar do pecado é confessar e deixar. O escritor aos Provérbios, no capítulo 28, versículo 3, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele, porém, que confessa e deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. O caminho para Davi era o caminho da confissão, do arrependimento. Porém, seu coração estava fechado. O pecado havia cegado seu coração. E Davi então opta por tentar enganar as pessoas. E acaba enganando a si mesmo. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quanto a Betseba, após haver chorado o luto pelo seu marido, pela morte de seu marido, fora levada ao palácio para se casar com o rei e se tornar uma das mulheres do rei. 6 meses depois, estava a criança em seus braços. Para Davi parecia estar tudo certo. Para Davi parecia estar tudo resolvido. Mas olha o que diz o versículo de número 27.
Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio, se referindo a Batseba. E ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Um texto como esse, irmãos, nos chama a atenção exatamente para o fato de que muitas vezes nós achamos que Deus está indiferente com os nossos pecados. A gente pecou, não aconteceu nada, a gente pecou de novo, Deus não fez nada, Deus não nos destruiu, não caiu um raio do céu sobre a nossa cabeça, a vida continua. E essa sensação de impunidade por parte de Deus em relação aos nossos pecados parece nos encorajar a continuar pecando, a continuar errando, a continuar tropeçando. Mas fato é que Deus está vendo todas as coisas. E quando Davi achava que tudo estava resolvido, que agora ele tinha conseguido resolver o seu problema, que ele podia seguir a sua vida em paz entre aspas, né? Porque ele nunca estaria em paz com a sua consciência. Ele jamais estaria em paz com a sua consciência diante de tudo que ele fizera contra Urias e contra o seu exército. Mas o texto ele termina dizendo que o que Davi fez entristeceu ao Senhor. Davi quebrou os mandamentos que Deus havia estabelecido para o seu povo. Ele cobiçou a mulher do seu próximo, ele cometeu o adultério, dá falso testemunho contra Urias e manda matá-lo. Observe que Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele achou que estava simplesmente resolvendo seu problema. De Deus não se zomba, irmãos. O que o homem semear, isso também se fará. E no capítulo seguinte, o capítulo 12, nós vamos ver exatamente as consequências do pecado de Davi. Há perdão? Há perdão. Se há arrependimento sincero e um retorno sincero para Deus, haverá perdão. Mas as consequências danosas do pecado, estas nós não temos como evitá-las em nossa vida. Um texto como esse, do capítulo 11, ele nos traz à memória exatamente o fato de que, como servos do Senhor, devemos optar pelo caminho da confissão. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos vossos pecados. Então procure o Senhor, se arrependa. Deixe o seu pecado. Tentar esconder ou tentar maquiar o pecado vai fazer com que outros pecados surjam em nossas vidas. Um abismo chamando outro abismo. Mas se formos para o caminho do arrependimento sincero e verdadeiro, haverá perdão, haverá restauração. Ainda que tenhamos que amargar as consequências danosas dos nossos erros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Próximo áudio nós continuaremos no capítulo 12 de 2 Samuel. Fica na paz do Senhor Jesus, meu amado.